Fala, amadinhos, tudo bem? Esse vídeo aqui eu vou fazer sem a luzinha, tá? Que eu acho que não é necessário. Que nem eu falei em alguns vídeos anteriores para vocês, da fonte Q. A passagem que Jesus amaldiçoou a figueira, ela é omitida por Mateus de que não era tempo de figos. Mas tem mais uma malandragem aqui, pessoal, por trás, que aí vocês vão entender como que às vezes o que nós estamos lendo aqui no Novo Testamento não passam de parábolas e não histórias reais. Só citando para vocês, eu falei, por exemplo, de Lázaro. Lázaro em Lucas era uma parábola. Quando chega em João, vira um personagem real, o discípulo que Jesus mais amava e que Jesus fez seu maior milagre, ressuscitando ele depois de 4 dias. Engraçado que nenhum dos outros evangelistas, nem Paulo, viram isso. Mas quando chega no quarto evangelho, que era uma parábola, vira uma história real. E aqui nós vamos ver algo parecido aqui, tá bom? Vou começar aqui lendo em Marcos 11, a figueira estéril, a partir do versículo 12, que fala assim: No dia seguinte, quando saíam de Betânia, teve fome. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia algum fruto. Só abrir um parênteses aqui, tá, pessoal? É que a figueira, quando ela está cheia de folha, é porque ela vai dar fruto, tá? Talvez por isso tenha a confusão aqui de Jesus. Mas nada encontrou, senão folhas, pois não era tempo de figos. Então note que Marcos fala, não era tempo de dar figo. Dirigindo-se à árvore, disse: Ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos o ouviam. Então olha como essa passagem é constrangedora para Jesus. Ele está amaldiçoando uma figueira porque não era época de fruto. É o mesmo que eu amaldiçoar Salvador porque não cai neve em Salvador. Não tem sentido. Talvez ele tenha se confundido porque ela estava cheia de folha, mas o fato é que não era época de fruto. Os evangélicos vão dizer assim: não, amadinho, é porque aí é um símbolo de Israel, ele estava amaldiçoando Israel. Tá, se ele estava amaldiçoando Israel porque Israel não deu frutos, mas aqui o texto fala que não era época de frutos. Então isso provaria que Jesus veio na época errada, tá? Aí quando chega aqui no versículo 20, ele conclui, ó: Passando por ali de manhã, vira a figueira seca até as raízes. Pedro se lembrou e disse: Rabi, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Inclusive a Torá proíbe amaldiçoar árvores frutíferas, tá? Isso aqui seria mais um dos pecados de Jesus. Eu tenho uma playlist com os pecados dele no meu outro canal, tá? Quem quiser pode ler, Analisando as Escrituras. Jesus respondeu-lhe: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser essa montanha, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crê no que disse e realiza, assim te acontecerá. Nunca vi nenhum crente fazer isso, né? Mover uma montanha, fazer um milagre grande, enfim. Deixa eu ver se aqui tem algum comentário aqui. Ele só fala que os evangelhos seguem uma ordem diferente, né? Que um fala que foi no outro dia, outro fala que foi no mesmo dia, nada relevante. Agora vamos ver em Mateus como é que está essa passagem, pessoal. Mateus 21. A partir do versículo 12. 18, perdão. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, foi até ela, mas nada encontrou senão folhas. Notaram que o escrito é parecido com o de Marcos? É por isso que eu falei que parecia que um estava copiando o outro. E disse a figueira: Nunca mais produza fruto. E a figueira secou no mesmo instante, sendo que Marcos falou que foi no dia seguinte. Mateus fala que foi no mesmo instante. Agora, onde é que está aqui em Mateus a citação de que não era época de figos? Não tem. Mateus omite isso, justamente para evitar o constrangimento de que Jesus seria uma pessoa equivocada que amaldiçoou uma árvore por não dar frutos fora do tempo, sendo que isso também não existe. Tá bom, pessoal? Então aqui, essa é o primeiro detalhezinho aqui da fonte Q, tá? Agora vamos ver Lucas 13. Olha que curioso o que Lucas diz. Primeiro que Lucas não cita essa passagem de Jesus, tá? Aí aqui no capítulo 13, a partir do versículo 6, olha o que Lucas fala. Contou ainda esta parábola. Aqui é Jesus contando uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Há 3 anos que venho buscar frutos nessa figueira, e não encontro. Corta, porque há de tornar a terra infrutífera? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que cave ao redor e coloque adubo. Depois talvez dê fruto, caso contrário, tu a cortarás. Então note que aqui essa que Lucas fala que é uma parábola que Jesus está contando, é o mesmo que Jesus fez. É um homem que vai numa figueira procurar frutos e ela não tem frutos. Aí o homem manda cortar a figueira. Aí o vinhateiro pede para ele: deixa eu adubar um pouquinho ela, que ela vai dar uns frutos. Vamos tentar mais uma vez. Aí se não der, eu corto. Tá, se não der, você corta a figueira. É a mesma passagem, pessoal.
Vocês estão percebendo? Só que o que os evangelhos colocaram como real, Marcos e Mateus, sendo que Mateus já está corrigindo Marcos, Lucas achou melhor, em vez de colocar como uma história real e botar Jesus numa situação constrangedora, ele achou melhor transformar essa história numa parábola. Aqui já não é mais Jesus que está procurando os figos, é uma parábola de um homem que foi procurar figos e não encontrou. E aí, como é que fica, pessoal? Vocês notaram que isso aqui não tem como ser real, o Novo Testamento? Porque uma coisa que era parábola depois vira história real e vice-versa, que nem naquela passagem lá de Lázaro. No Evangelho é só uma parábola, no outro é um personagem real. Aqui é a mesma coisa. Para Lucas, a passagem da figueira foi só uma parábola que Jesus contou. Para Mateus e Marcos é uma história real. É porque eles faziam isso, quando eles estavam construindo o Novo Testamento, eles faziam esse tipo de coisa. Às vezes o que era constrangedor ou bobo, eles transformavam em parábola. E às vezes aquilo que era interessante, eles pegavam a parábola e transformavam numa história real. Então, pessoal, é assim que é formado o Novo Testamento. Tá? Basicamente isso. Eles misturam o que é real com parábola e o leitor não percebe. Aí o leitor, muitas vezes, ele está lendo passagens ali que ele está achando que é real, fantástica, extraordinária, mas quando vai em outro evangelho, foi só uma parábola. Entenderam? Então, por isso que eu digo, pessoal, é meio complicado isso. Por isso que eu falo, isso aí não passa de uma construção teológica. Tá bom? Espero que tenha dado para entender. Marcos cria uma passagem constrangedora para Jesus, Mateus omite um ponto para deixar menos constrangedora, e Lucas, vendo que é constrangedor, ele transforma numa parábola. Aí como é que eu vou dizer que esses autores eram inspirados ou testemunhas oculares? O Espírito Santo permite transformar algo em parábola? Lembrando que a Torá fala, né? Até em Apocalipse fala que ninguém pode tirar nem acrescentar nada do livro. É isso que eles fizeram, tá bom? Então tá aí, galerinha, quem gostou do vídeo já sabe, dá um like aí por gentileza, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e comenta, tudo isso vai ajudar a dar engajamento no vídeo. Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.